Patrícia, como é que fica agora o segmento desses pacientes com incidentalomas hipofisários? Quando é que eu vou encaminhar para a cirurgia? Quando é que eu vou repetir ressonância? Preciso repetir Sim. ressonância? Essa é a grande questão na qual também não há consenso. Fala aí como é que você tem feito isso na sua prática. Então, é muito frequente, então, assim, não é infrequente. Eu diria que das causas de atendimento no consultório dessa área da neuroendocrinologia deve ser o mais comum, o aparecimento do estentaloma hipofisário. E às vezes aparece num paciente jovem que teve um TCE, que tem uma cefaleia, uma mulher, e aí você vai ter que dar seguimento para essa paciente muitas vezes para o resto da vida. Então é importante essa questão dos exames para também o paciente não fazer exame demais, não submeter a muita radiação desnecessária. Então, basicamente, eu vou encaminhar esse paciente para uma avaliação neurocirúrgica se for um macroincidentaloma que esteja levando a compressões nervosas. Certo? Então, compressão de quiasma óptico é uma indicação para esse paciente retirar esse tumor, mesmo sendo um tumor benigno. E considerando que ele é um adenoma não funcionante. Não funcionante, certo. claro. Se eu tenho, isso também é bem mais raro, mas se eu tenho comprometimento de outros pares cranianos, também é um comprometimento nervoso, também teria indicação cirúrgica. Aí tem outras coisas assim, poxa, cefaleia. Será que cefaleia é uma indicação cirúrgica para esse paciente? Lembra que ele foi fazer o exame porque ele já tinha cefaleia, né? Sim. E aí isso é muito controverso. Veja, se eu tenho um microadenoma, uma lesão de 7 milímetros, bem centradinha na hipófise, que não tem abaulamento de nada, de espaço supracelular, muito provavelmente isso daí foi um achado incidental. É diferente de eu ter uma lesão de 1,8, 2 centímetros, que mesmo que não chegue próximo do quiasma, eu vejo que tem um estiramento de dura mater, poderia contribuir para a causa da cefaleia. Então, assim, geralmente a gente só indica cirurgia por conta da cefaleia, se o paciente já vem em tratamento clínico para cefaleia, excluiu que não é enxaqueca, que não é uma cefaleia tensional, está em tratamento para tudo aquilo e mesmo assim não melhora. Certo. Aí você fala, olha, vamos ver se é uma indicação relativa de fazer cirurgia e não há garantias que vai melhorar essa cefaleia, porque pode ser de outra causa, mas é uma tentativa. E você ganha uma cirurgia transesfenoidal. Pode ser que melhore, pode ser que não, certo. Sabe? Então não é uma indicação absoluta, como é a questão do comprometimento de quiasma óptico, mas em alguns pacientes tem cefaleia que não melhora de jeito nenhum, mesmo tomando terapia profilática e tudo mais, então é uma decisão compartilhada com o paciente. Então essas são as indicações mais básicas para encaminhar a cirurgia. Certo. São exceções. A maioria dos pacientes não vai precisar operar. Com certeza. E aí esse paciente que não vai precisar operar fica com aquele tumorzinho lá na hipófise e quer saber como é que vai dar o segmento, né? Que é isso que você perguntou. Então assim, os consensos recomendam que no paciente que tem um microincidentaloma, aquele tumor menorzinho, você precise repetir a ressonância depois de 1 ano e depois, não sei depois de quanto tempo. Será que eu repito com 1 ano e depois a cada 2 anos? Durante quanto tempo? Não existe isso escrito lá, sabe? Fica muito a critério clínico, mas pelo menos uma ressonância depois de 1 ano é recomendável que você faça, até para você ver se não teve um aumento muito grande daquela lesão. Se for um macro, que você optou por não indicar cirurgia, aí é recomendado que você repita a ressonância, a primeira ressonância com 6 meses. Certo. Né? Era um macro, a gente sabe que o comportamento biológico dos micro é diferente dos macros, então os macros, eles crescem mais rápido mesmo. E então, 6 meses é tempo suficiente para ele comprimir alguma estrutura próxima. E para você ver se ele tem um comportamento mais agressivo, se ele cresceu muito rápido. Se não, aí você pode também espaçar a cada ano e aí fazer nos próximos 2 ou 3 anos. Também não sabemos até quando, mas hoje em dia, quando a gente vê que é uma lesão que está muito estável, a gente tenta cada vez mais espaçar essa ressonância. Se for micro, a cada 2, 3 anos. Se for macro, passar para 1 a cada 2 anos. Para evitar, porque esse paciente vai ficar fazendo exame durante muito tempo na vida dele, né? E aí... E tem aquelas pessoas que acham que não precisa refazer nunca mais, quando eu estou falando de micro pequenininhos. Então, lesões menores do que 5 milímetros. Alguns especialistas, principalmente os europeus, que são mais conservadores do ponto de vista de realização de exames, acham que não precisava fazer nunca mais. Porque abaixo de 5 milímetros é quase um artefato, que nem precisava fazer nada. Aí a ressonância não é um exame tão simples assim, né? Alguns pacientes até reclamam, tem que ter acompanhamento anestésico para conseguir fazer o exame. Porque tem toda aquela questão de claustrofobia, tem o uso do contraste, então algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer o exame. Fora que não é um exame barato, não é acessível, né, para a maioria da população, então é bom racionalizar o uso, fazer esse acompanhamento inicial
mais certinho e depois espaçar. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.